Oi, tudo bem com você e com a sua família? Como que está a saúde? Trago para você um texto de autoria da cientista Lígia Moreiras, escritora do blog Cientista que Virou Mãe, que diz assim: a fase atual da quarentena, abrindo o 3º mês, é marcada por cansaço, desânimo intenso, necessidade absoluta de reformulação do trabalho, de coisas decididas, inclusive decididas no início da quarentena, de práticas, de rotina, inicialmente adotadas no isolamento, de tudo. O corpo com sinais de pouco uso, pouco alongamento, pouco movimento, mesmo que você esteja se movimentando porque a sua rotina foi alterada e o corpo está se adaptando ao novo. Pensamento negativista, descrédito generalizado em informações, nostalgia, pensamentos vagos, dificuldade de continuar tarefas por não ver sentido nelas. Confie, elas têm sentido sim, é só a sua percepção. Apetite alterado, déficit de atenção e de manutenção do foco, anedonia, que é a incapacidade de sentir prazer com coisas que antes nos eram prazerosas, entre outros. Isso não é fruto da minha observação, mas também dos estudos que já fiz e que continuo fazendo sobre efeitos do confinamento, do isolamento social, do estresse imprevisível. Quando não temos como prever os eventos estressantes e traumáticos, nos comportamos dessa maneira aí. Por que eu estou apontando isso? Para que todo mundo que está se sentindo assim saiba que muita gente está assim. Não é um problema seu, uma inabilidade sua, uma incapacidade. É assim mesmo que a gente se comporta. Então, minha gente querida, segura firme aí e não deixa a coisa degringolar. Lembrem-se sempre, nosso corpo e nossa mente reagem a despeito da forma como gostaríamos que reagissem. Tem muita gente em sofrimento sim, e isso não diz nada a respeito da sua incapacidade de enfrentamento. Não diz que você é fraco ou desorganizado ou nada disso. Diz apenas que você é um ser humano passando pela situação mais adversa dos tempos atuais. Respira. O vírus nos lembra disso todos os dias. Respira fundo. Não vamos nos comportar dessa maneira até o fim. O comportamento muda. Nossa resposta é adaptativa. Significa que ela vai se adaptando. Não tem nada de doente, ou incapaz, ou fraco, ou despreparado em quem não está se sentindo bem neste momento. É normal. É esperado. Logo mais, vamos reagir de outra maneira. Tá tudo bem não estar bem agora. Tá tudo bem em se sentir bem em um dia e péssimo no outro. Tá tudo bem sentir medo. Tá tudo bem sentir felicidade com pequenas coisas. Tá tudo bem ter crise emocional. Tá tudo bem ter oscilação de humor. Só não tá tudo bem descontar tudo isso nos outros. Aí não tá tudo bem não, porque o outro também tá sofrendo. O isolamento social também tem fases. Essa é bastante densa. Segurem-se no que vocês têm de mais valioso em suas vidas e espero que nutram valores gentis e amorosos. Isso vai fazer muita diferença agora. Força, gente!
Este foi o texto da doutora Lígia, que nos dá força e nos motiva a continuar. E o que o Senhor nos diz em sua palavra? O Salmo 3, verso 5, declara assim: Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que sustém. Em Romanos capítulo 8, dos versos 37 ao 39, o apóstolo Paulo nos motiva com palavras tremendas. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos e nem demônios, nem o presente e nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele nos sustenta nesse momento e está tudo bem sermos sustentados pelo Senhor. Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos hoje iniciando mais uma escola bíblica dominical, graças a Deus por isso, continuando a tratar do tema discipulado. E hoje nós vamos analisar esse tema de um ponto de vista daquilo que Jesus Cristo demonstrou no seu ministério. Nós vamos aprender com o exemplo e com o testemunho da vida de Jesus Cristo. Por isso, o título da nossa EBD hoje é Jesus, o maior exemplo de discipulador. E para nós iniciarmos a nossa escola bíblica, eu quero trazer, como eu havia dito que faria, mais um testemunho, né? E hoje nós vamos ouvir um pouco da vida de David Brainerd. Ele era alguém que se dedicava bastante também, assim como todos os outros, à oração e à leitura da palavra, né? Dedicava, às vezes, uma tarde, uma manhã, um dia inteiro, né? Alguns dias a jejuar e orar. E na biografia dele, nós vemos trechos como os seguintes. Ele dizia assim: 1 hora com Deus excede infinitamente todos os prazeres do mundo. Veja que essa é uma afirmação que, ouvindo da primeira vez, parece ser simples, mas ela, na verdade, bastante profunda. A chegar a essa conclusão é um pensamento bastante profundo. Nós temos realmente entendido ou temos tido prazer em nos relacionar com Jesus, em nos relacionar com Deus, em buscar a oração? Nós temos sentido prazer ou temos feito isso como uma obrigação ou como um ritual, né? Em outro trecho, ele fala assim: passei o dia em jejum e oração, implorando que Deus me preparasse para o ministério e me concedesse auxílio divino e direção, e que ele me enviasse para a seara no dia que ele designasse.
Em outro trecho ainda diz: dediquei o dia para jejuar e orar, implorando a Deus que me dirigisse e me abençoasse na grande obra que tenho perante mim, a de pregar o Evangelho. Então, nós aprendemos com o exemplo do David que nós devemos ter uma vida de oração e nós devemos orar pedindo a Deus capacitação para a pregação do Evangelho, né, para o discipulado. E devemos nos dedicar de mente e de coração. Nós devemos nos dedicar orando, nós devemos também jejuar a esse respeito, clamar a Deus pelas vidas que estão perdidas, pedindo a Deus que nos direcione e nos leve para onde é a vontade dele, para que todos os nossos passos sejam dados de acordo com a vontade soberana do Senhor. Né? Em outro trecho ele diz assim: passei a maior parte do dia em oração pedindo que o Espírito fosse derramado sobre o meu povo. E nós temos orado pelo nosso povo, seja o nosso povo enquanto povo evangélico, ou o nosso povo também, povo brasileiro. Né? Nós vemos o Brasil passando por situações difíceis no momento, por causa da pandemia ou por causa da economia. Nós temos orado a esse respeito. Né? Nós devemos orar pela nossa liderança, seja a nossa liderança na igreja, a nossa liderança municipal, nossa liderança estadual, nacional. Eles devem ser sempre alvo da nossa oração. Amém? E ele ainda diz assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim até os confins da terra. Envia-me aos selvagens do ermo, envia-me para longe de tudo que se chama conforto na terra. Envia-me mesmo para a morte, se for no teu serviço e para promover o teu reino. E termina assim: continuei lutando com Deus em oração pelo rebanho aqui, e especialmente pelos índios em outros lugares, até a hora de deitar-me. Oh, como senti ser obrigado a gastar o tempo dormindo. Anelava ser uma chama de fogo, constantemente ardendo no serviço divino e edificando o reino de Deus até o último momento, o momento de morrer. Veja que é um testemunho interessante, né? Assim como o que eu havia lido na semana passada, é o testemunho de alguém que sentia prazer em estar com Deus, em passar tempo com Deus. Né? E assim também deve ser o nosso proceder. Nós devemos sentir prazer, não devemos orar por orar, nem usar de vãs repetições das nossas orações, mas devemos sentir prazer em contar sobre nós para Deus. Embora Ele já saiba tudo sobre nós, Ele deseja ouvir da nossa boca aquilo que estamos sentindo, aquilo que estamos passando. E devemos também nessa oração clamar pelo nosso povo, pelas outras vidas, e devemos nos colocar à disposição de Deus para a pregação do Evangelho. Nós vamos então dar início à lição de hoje, que tem o texto base no livro de Lucas, capítulo 4, do verso 14 ao verso 30, que diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E o ano aceitável do Senhor, ou o ano do favor do Senhor, ou seja, o período da graça entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. Então, ele anuncia o ano aceitável do Senhor, que é o período que nós estamos vivendo, que é o período da graça. E nós devemos observar que Jesus leu a primeira parte daquela profecia, ou seja, porque ele vinha cumprir essa primeira parte. A segunda parte vai ser cumprida com a volta de Jesus, na sua segunda vinda. Então ele cumpre, ele é o cumprimento da primeira parte dessa profecia, então ele lê a primeira parte. E a segunda parte vai se cumprir com a volta de Jesus. E o texto continua assim: E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se.
e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: Não é esse o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Veja que nós estamos aqui diante de uma fuga milagrosa. Veja que Jesus ele ia ser jogado do cume daquele monte, mas ele se retirou passando pelo meio deles, né? Ou seja, as pessoas deixaram de ver Jesus naquele momento. E ele passou pelo meio deles e saiu dali, para evitar uma morte prematura, né? A morte dele seria morte de cruz, né? Então nós observamos nesse texto o início do ministério de Jesus Cristo, né? E nesse momento, nesse início, ele estava adotando a estratégia do discipulado para formar a sua equipe, vamos dizer, de evangelização, né? Ele usa a estratégia do discipulado para formar a sua equipe. Nós vamos ver, então, Jesus como um modelo de discipulador. Os obstáculos para discipular são grandes, mas nós devemos ter em mente que o Senhor assegurou que nós contaríamos com a sua presença. E nós vemos isso lá em Mateus, capítulo 28, verso 20. E que nós teríamos também à nossa disposição o poder do Espírito Santo. Nós vemos isso em Atos 1:8. Vejamos, Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É certamente que discipular é uma tarefa árdua, né, na qual nós enfrentamos diversos obstáculos, né, sejam mesmo nas relações interpessoais, sejam obstáculos colocados pelo inimigo, né, mas nós devemos ter a certeza em nossas mentes e em nossos corações que Jesus Cristo está conosco. A missão foi nos dada por Ele, e Ele está conosco para que essa missão seja cumprida. Em Atos 1:8 diz o seguinte: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, uma vez que Jesus Cristo morreu na cruz e subiu, o Espírito Santo foi enviado para todos aqueles que creem em Jesus como Salvador. Então nós contamos com a orientação do Espírito Santo. Por isso a nossa oração deve ser sempre em busca de sabedoria, entendimento da palavra de Deus, que vem através do Espírito Santo, e discernimento para enfrentarmos os obstáculos que foram mencionados, né? Então o primeiro ponto da nossa lição é que Jesus caminhava junto a outras pessoas, né? Lidar com pessoas é bem difícil, né? Até a psicologia explica, existe um determinado número de pessoas que nós conseguimos lidar com mais êxito, e chegando a determinado número de pessoas, essa tarefa vai se tornando cada vez mais difícil, né? Por causa dos conflitos. Pessoas têm vaidade, pessoas têm os seus
preconceitos, as pessoas têm as suas próprias definições, os seus próprios desejos, e uma vez que nós juntamos um grupo de pessoas, torna-se difícil conciliar sempre, né, todas essas vontades, todos esses desejos, todas essas expectativas, o que acaba gerando, muitas vezes, alguns conflitos, alguns desentendimentos. Por isso nós precisamos aprender com Jesus o que ele fez para manter esses grupos, né, e o que nós devemos fazer também para manter esse grupo. Olha, para realizar sua missão discipuladora, Jesus construiu uma equipe. Ele investiu tempo em oração para buscar aqueles que seriam seus discípulos. Então, a primeira orientação que nós temos é a oração. É aquilo que nós já estamos falando desde a lição passada, é aquilo que nós estamos vendo nos testemunhos que estão sendo trazidos. Oração. Né? Nós precisamos, mais uma vez, eu já falei isso várias vezes, mas é sempre bom relembrar, nós precisamos ter uma vida de oração. Não existe cristão sem vida de oração. Não tem como seguir a Cristo sem uma vida de oração. Tanto é que lá em Marcos capítulo 3, verso 13 e 14, nós vemos Jesus, que é o Filho de Deus, se retirando para um momento de oração. Vejamos, lá diz assim: e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. E vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse pregar. Então nós vemos que Jesus construiu uma equipe, ele investiu um tempo em oração para buscar aqueles que seriam seus discípulos. Então nós entendemos que nós devemos sim investir em oração, né, por aqueles que serão discipulados. Devemos pedir a Deus e ao Espírito Santo que esteja nos guiando e esteja trazendo essas pessoas e nos orientando a buscá-las, né, em oração, através de estudos, né, através da pregação do Evangelho. Lá em Marcos capítulo 3, versos 13 e 14, diz o seguinte: e subiu ao monte e chamando para si os que ele quis, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Então, Jesus, ele era muito conhecido pela coerência dos seus ensinamentos com a sua prática. Então, nós precisamos investir em oração, é o primeiro ensinamento. Segundo ensinamento, nós devemos ter plena coerência entre o que nós fazemos e o que nós pregamos. Por isso, nós devemos sempre pedir a Deus discernimento, né? E devemos insistir sempre na leitura bíblica para que nós sejamos moldados à vontade de Deus. Porque a leitura bíblica nos confronta, nos tira do comodismo. Jesus se tornou conhecido porque havia muita coerência entre o que ele ensinava e o que ele praticava. E assim também deve ser a nossa vida, né? Então, como nós vamos manter essa coerência? Sempre através de oração e da leitura da palavra, né? Através da oração e leitura da palavra, nós vamos moldar o nosso comportamento. E nós devemos estar sempre vigiando para que nosso comportamento esteja adequado à vontade de Deus e à sua palavra. Billy Graham disse uma frase que foi a seguinte: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Então você veja que o discipulado é um constante investimento, seja no nosso relacionamento com Jesus, que nos custa tudo, conforme a frase de Billy Graham, tudo o que? Nos custa tempo, nos custa a dedicação, nos custa também o esforço para moldar a nós mesmos conforme a vontade de Deus, conforme os ensinamentos bíblicos, nos custa tempo também com aqueles que estão sendo discipulados, tempo de oração, tempo de aperfeiçoamento, né? Sempre lendo a Bíblia, porque a Bíblia nos confronta os nossos comportamentos, confronta os nossos pensamentos e nos leva à mudança. A Bíblia nos incomoda, né? Quando nós fazemos a leitura bíblica, ela deve nos levar a uma mudança de mente, a uma mudança de coração, de atitude. Sempre, né? Nós devemos sempre nos moldar a esses novos comportamentos, a essa nova mentalidade, né?
Nem sempre nós estamos interessados em saber o que as pessoas pensam a nosso respeito. E principalmente hoje, porque as pessoas têm se tornado cada dia mais egoístas, cada dia mais isoladas, né? A ideia que tem sido pregada é que seja feliz da sua forma, não importa o que os outros pensem. Mas nós cristãos devemos agir e pensar de forma diferente. Importa sim o que as pessoas pensam a nosso respeito, porque nós somos representantes de Jesus na Terra, né? Nós estamos aqui para cumprir a missão que nos foi outorgada por Jesus Cristo, que é anunciar o Evangelho. Portanto, o nosso comportamento, nossas atitudes, a nossa fala, nossa maneira de ser, nós devemos sim nos preocupar com aquilo que as pessoas estão vendo em nós, porque nós devemos dar o exemplo, né? O exemplo de comportamento, o exemplo e a referência, né, do Evangelho. É preciso entender que não há nenhum sinal de debilidade ou fraqueza em mostrar o que realmente somos, pois, na realidade, o Evangelho será sempre um tesouro em vaso de barro. A perfeição está em Jesus Cristo. Nós somos um vaso de barro procurando nos moldar ao Evangelho, né? Através das mãos do nosso Senhor e da leitura da palavra. Nós somos falhos, somos um vaso de barro. O que é precioso, o que vale ouro, ou mais do que ouro, é aquilo que está dentro de nós, que é o Evangelho, que é a presença de Jesus Cristo. Então, nós precisamos ter em mente que, apesar de não sermos perfeitos, apesar de sermos um vaso de barro, que muitas vezes precisa ser quebrado e remodelado pelas mãos do oleiro, nós precisamos ainda assim levar a mensagem do Evangelho, sabendo que, apesar de falhos, essa missão nos foi dada. Em um segundo ponto da lição, nós vemos que Jesus investiu na formação de vidas. Vamos ler Lucas capítulo 5, versos 27 a 29, que diz assim: E depois disto, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria. E disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Então, Jesus investia em vidas, primeiro aqui, de forma pessoal. E essa semente germinava nos lares daquelas pessoas e no trabalho. Ou seja, Jesus investia de forma pessoal, sabendo que, investindo de forma pessoal, aquela semente seria entregue àquela pessoa e seria levada a outras pessoas também. Nós vemos também que Jesus também tratou com Zaqueu. Lá em Lucas capítulo 19, versos 2 a 6, diz o seguinte: E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém repousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. O ensino se multiplicou e chegou a um grupo de cobradores de impostos e até aos soldados. Isso nós vemos em Lucas capítulo 3, versos 12 ao 14, que diz: E chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peçais mais do que o que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: E nós, que faremos? E ele lhes disse: A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E por fim, nós entendemos que a nossa função é gerar frutos para sermos discípulos e glorificarmos a Cristo. Lá em João 15, verso 8 diz: Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Ao caminhar com os discípulos e demais pessoas, Jesus apresentava exemplos práticos. Não apenas ensinava a orar
ou a perdoar, mas orava e perdoava. Aquilo que nós falamos, né? É a coerência entre o que é ensinado e o que é praticado. Se nós ensinamos algo e praticamos outra coisa, o nosso ensino é vazio e certamente não vai gerar frutos. Nós vemos lá em Mateus 14, verso 23, diz assim: E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada a tarde, estava ali só. Nós entendemos o quê? Jesus tratava de forma pessoal e ele também tinha o seu momento pessoal com Deus. Ele orava, se retirava da multidão e orava. Então nós também devemos tratar de forma pessoal, devemos ter o nosso relacionamento com Cristo e também ter o nosso momento de oração, o nosso momento de estudo em grupo, que é o que nós estamos fazendo aqui na Escola Bíblica Dominical. Lucas 23, 24 diz assim: E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Ou seja, ele ensinava o perdão e praticava o perdão também. Então, o que nós estamos vendo aqui é que Jesus ele tratava e investia em vidas de forma pessoal. E nós temos mais uma frase de Billy Graham que eu gostaria de trazer, que diz assim: Nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Ou seja, Jesus não era um mestre somente nas palavras, mas também em ações. Ele praticava o que ele ensinava. As pessoas tinham suas vidas transformadas ao verem as atitudes de Jesus. Ou seja, nossos ensinamentos estão atrelados ao que falamos e também a como agimos, ao nosso testemunho. Eu gostaria de trazer mais uma frase de Billy Graham que diz assim: A Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Jesus era o modelo vivo para os seus discípulos e para nós hoje. Essa formação de caráter cristão é um processo contínuo e dinâmico. Nós sabemos que não é fácil caminhar com pessoas, porque as experiências afloram as virtudes e as misérias de cada um. Portanto, formar vidas pode levar tempo, exigindo paciência e perseverança. E é isso que isso só se torna possível quando o discípulo e o discipulador andam juntos. E aqui nós paramos para fazer uma pequena pergunta. Quem você está discipulando neste momento? A quem você está dedicando o seu conhecimento, né? Ensinando aquilo que você sabe de Bíblia, tanto para orar juntos, para ler juntos a palavra de Deus? Quem tem sido alvo do seu discipulado? Jesus investiu tempo na formação dos discípulos. Hoje, a igreja carece de exemplos de vidas transformadas, e não de religiosidade ou de técnicas de persuadir as pessoas. Entretanto, essa carência somente será suprida quando o exemplo de Jesus for observado corretamente por líderes e pelos seus liderados. Lá em 1 Coríntios 11:1 diz o seguinte: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo era um líder que buscava imitar a Jesus Cristo. Ele procurava tanto se amoldar a Cristo que ele chegou a dizer essa frase: as pessoas poderiam imitá-lo, porque ele era uma imitação de Cristo. Em Filipenses 3,17 diz assim: Sede meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Ou seja, então o nosso exemplo maior deve ser Jesus Cristo, exemplo de comportamento, exemplo de atitudes. E nós devemos investir tempo e oração na formação de vidas, né? Seja de forma individual, como Jesus fez aqui com Levi e também fez com Zaqueu, sabendo que essa semente plantada individualmente tem potencial para gerar outros frutos, também em grupo, seja na EBD, seja no trabalho, seja na escola. E eu tenho um testemunho de vida que é a irmã Neuci, que é uma irmã conhecida da minha família, que plantou o evangelho nos corações dos meus avós. E hoje os meus pais seguem a Cristo. Eu, graças a Deus, sigo a Cristo e com fé em Deus
a minha descendência também permanecerá nos caminhos de Cristo. Então foi um evangelismo pessoal feito com os meus avós, que gerou frutos aos meus pais, que gerou frutos, chegou a mim, e com fé em Deus gerará ainda muitos outros frutos. Então é a prova na minha vida de que isso é uma verdade. Essa é a verdade do Evangelho. Que o exemplo que Cristo nos deixou é um exemplo verdadeiro e eficaz de discipulado. Jesus também vislumbrava o futuro das pessoas, né? Jesus não considerava as pessoas como elas eram naquele momento, mas ele via tudo que elas poderiam ser. Veja que Jesus, quando formou a sua equipe, ele chamou pescadores, pessoas que, numa primeira vista, não teriam a habilidade ou capacidade de cumprir uma missão como essa. Não eram pessoas que já estavam prontas para cumprir uma missão como essa, não tinham aquelas habilidades que são julgadas necessárias para iniciar uma missão como a que Jesus estava propondo. Mas Jesus vislumbrava o futuro das pessoas. Ele investiu em tempo, em oração e em ensinamentos com essas pessoas, sabendo que elas poderiam sim aprender com ele e ensinar a outras pessoas. Um dos exemplos dessa visão de Jesus se pode ver em seu encontro com uma mulher samaritana, que nós vemos lá em João capítulo 4, versos 39 a 42, que diz o seguinte: E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali por 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: Já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, Salvador do mundo. Então veja que uma semente plantada naquela mulher que inicialmente era vista como uma mulher pecadora, uma mulher vazia, se proliferou, cresceu na cidade dela. Então, uma mulher que inicialmente era mal vista, mas Jesus, tendo vislumbrado o futuro dela, sabendo do potencial dela, investiu nela o ensinamento e ela propagou aquele ensinamento, e muitas outras vidas foram salvas através da vida dela. Um exemplo excelente de discipulado. Jesus investiu na vida daquela mulher e através da vida dela várias outras pessoas receberam aquela semente. Discipular como Jesus implica, portanto, crer no potencial transformador do Evangelho e na ação restauradora do Espírito Santo que opera nos corações. Ou seja, se nós, como crentes, não crermos no poder do Espírito Santo para transformar vidas, né, nós precisamos ter essa certeza, tanto pelos relatos bíblicos como pelas experiências próprias, né, de que o Espírito Santo pode transformar. Por isso nós devemos insistir para que o Espírito Santo incomode as pessoas, né? Sejam filhos, sejam netos, irmãos, pais, para que nós possamos pregar o Evangelho e o Espírito Santo possa convencer aquela pessoa e trazê-la para Cristo. Jesus também dialogava com as pessoas. Hoje, o Evangelho é pregado, por exemplo, nas igrejas, com um pastor ou um pregador falando lá em cima, né, no púlpito, e a igreja apenas ouvindo, recebendo aqueles ensinamentos. Não é daquela forma que acontecia, por exemplo, com Jesus, que ele falava diretamente às pessoas e as pessoas o questionavam naquele exato momento, né? Então, são situações diferentes. Você estabelecer um diálogo é muito mais complicado, mais difícil do que simplesmente ensinar, falar, né? Mas nós precisamos investir, sim, no diálogo, né? Nesse modelo de sentar e conversar e expor o Evangelho às pessoas, permitindo que elas façam perguntas. E nós devemos estar preparados para responder com a razão da nossa fé. E isso se faz através da leitura bíblica e pedindo ao Espírito Santo que nos dê discernimento
para interpretarmos as Escrituras e as perguntas que nos estão sendo feitas, para que nós possamos esclarecer. Mas nada impede também que existam dúvidas e naquele momento você não saiba responder alguma pergunta que seja feita, mas você pode buscar a resposta, seja com o pastor da igreja ou você mesmo lendo as Escrituras, né? E Jesus valorizava esse diálogo, como nós podemos ver, que ele fazia desde os 12 anos de idade, quando ele discutia com os doutores no templo. Ou seja, desde bem jovem, Jesus já estabelecia esses diálogos com os doutores no templo. E nós podemos também e devemos fazer dessa forma com os nossos. Segundo John Stott, dialogar é também discutir ou argumentar. Ideia é essa que Lucas utilizou para descrever as pregações evangelísticas de Paulo. Ao passar pela região de Tiro e Sidom, sendo abordado por uma mulher que clamava por misericórdia pelo fato de sua filha já estar endemoniada, Jesus ouviu seus gritos e começou a apresentar algumas aparentes razões para não atendê-la. Ela era estrangeira, de cultura helênica e nacionalidade sírio-fenícia. Mas, segundo Jesus, a sua missão estava direcionada apenas aos da casa de Israel. Porém, em meio ao diálogo que se travou, Jesus viu nela grande fé e a abençoou. Assim, ensinou os discípulos que não devemos impor doutrinas ou dogmas sobre as pessoas, mas ouvir o seu clamor e apresentar a palavra de salvação. Através do diálogo, aquela vida foi alcançada. Então, nós devemos apresentar o evangelho puro e simples às pessoas. E nós devemos ouvir o que as pessoas trazem a nós, suas dores, suas mazelas, suas dificuldades. E nós devemos, através desse diálogo, apresentar de forma clara o evangelho da salvação, que é extremamente simples, porque ele foi escrito e foi feito para que todos pudessem entender. Jesus também pagou o preço do discipulado. Lucas 9:62 diz assim: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto do reino de Deus. Ou seja, os outros interesses devem ser subjugados, né? A vida, a nossa carne, a nossa vida enquanto seres humanos, nos leva a ter diversos interesses, sejam interesses profissionais, sejam interesses pessoais, familiares, diversos interesses, né? E eles são importantes e devem ser mantidos, mas nós devemos ter em nossas mentes que o que é mais importante é a pregação e a expansão do Evangelho. Em Lucas 8, 20 e 21, diz assim: e foi-lhe dito, estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Ou seja, nós podemos ter os nossos interesses pessoais, mas devemos ter em nossas mentes que o que realmente importa são as coisas eternas. Nós devemos juntar tesouros no céu. Por isso nós devemos investir muito mais no discipulado, na nossa vida espiritual, no ensinamento das Escrituras. William MacDonald, no seu livro O Discípulo Verdadeiro, afirma: quando o homem se compromete de verdade com Jesus, não lhe parece importante viver ou morrer. Será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Filipenses 1:20. Infelizmente, alguns discipuladores ensinam o que as pessoas querem ouvir e não o que Deus diz em sua palavra. Muitas vezes, aqueles que estão falando da palavra querem agradar para encher os templos, né? E nós vemos isso acontecendo, infelizmente, nos nossos dias. E se esquecem de que, na verdade, a mensagem do Evangelho é uma mensagem que nos confronta, né, e que nos envergonha. A cruz nos envergonha, porque ela expõe o nosso pecado. E o Evangelho nos convida e nos convence a mudar de vida, a mudar de postura. Então, por isso, toda vez que nós ouvimos uma pregação, nós precisamos ouvir aquilo
através da palavra e com o Espírito Santo em nossos corações, e precisamos sair ou terminar de ouvir aquela pregação de uma forma diferente. Nós precisamos ser constantemente aperfeiçoados pela Escritura e pelos ensinamentos da palavra de Deus. E devemos pagar o preço do discipulado ensinando aquilo que aprendemos a outras pessoas. Lá em Hebreus 4:12 diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Mateus 16:24 diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ou seja, nós precisamos abrir mão de nós mesmos, abrir mão de nossa vida para viver a Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Portanto, nós precisamos pagar esse preço do discipulado. E qual é esse preço? Esse preço é viver para Cristo, é tomar a nossa cruz, é assumir a responsabilidade de ensinar, assumir a responsabilidade pela expansão do Evangelho, porque a responsabilidade é sim nossa, individualmente e como igreja, como corpo, de anunciar o Evangelho. Então, o preço é alto porque envolve abrir mão de nós mesmos. Algumas vezes vai envolver também abrir mão de sonhos próprios para viver os sonhos que Deus tem para nós. E isso é bem difícil para o mundo entender. O mundo ensina outra coisa, né? Que nós devemos percorrer, dar tudo pelos nossos próprios sonhos. E isso é legítimo, nós devemos sim correr atrás e buscar os nossos objetivos e nossos sonhos. Mas devemos ter em mente que o mais importante e o motivo da nossa vida é Jesus Cristo e a expansão e pregação do Evangelho. Jesus estabeleceu uma estratégia multiplicadora. Ele formou discípulos aptos a fazerem novos discípulos. Veja, uma pessoa ensina para 2 pessoas. 2 ensinam para 4, 4 ensinam para 8. Veja que eu estou colocando aqui 1, 2, mas a progressão pode ser infinitamente maior. Então veja que uma pessoa portando a mensagem do Evangelho pode ensinar, por exemplo, para 3, 4, 5 pessoas. Essas 5, se elas ensinarem para mais uma cada um, se tornam 10. Essas 10 ensinando para mais um, 20. E esse número vai crescendo e se multiplicando. Então veja que é uma estratégia genial que foi adotada por Jesus. Então, João, capítulo 15, verso 16, diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça. Veja, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides, o Pai, ele vô-lo conceda. Segundo o ensino de Jesus, somos reconhecidos como verdadeiros discípulos somente se produzirmos muitos frutos. Nós vemos isso em João 15, 8, que diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Porque se você não dá fruto, você não está discipulando, né? Logo, você não é um discípulo. Então, o requisito básico para ser um discípulo é dar fruto. Para ser reconhecido como discípulo é dar fruto. O que se espera de todo discípulo de Jesus é a frutificação. Vejamos lá Colossenses 1:10, que diz assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Crescendo no conhecimento de Deus, frutificando em toda boa obra. Se você quer ser um discípulo de Cristo, frutifique, dê frutos. Pregue o Evangelho. Não tenha vergonha, não tenha medo. Ore a Deus, peça que Ele te capacite. Se você tem medo de falar, ouse pregar o Evangelho. É um prazer
que não tem como ser descrito quando você prega o Evangelho e alguém aceita a Jesus Cristo. Alguém entende a mensagem do Evangelho. Portanto, pregue, ensine em tempo e fora de tempo. Ao final do seu ministério terreno, Jesus ordenou aos discípulos o compromisso com o discipulado cristão. E esse é o desafio. Cada discípulo, um discipulador. E eu volto à pergunta que já foi feita. Hoje, quem você está discipulando? Para quem você está investindo o seu tempo de oração e de ensino da palavra? Você tem caminhado junto de alguém para ensinar a mensagem do Evangelho? Você tem sentido o preço do discipulado na sua vida? Eu gostaria de trazer aqui o hino 298, de nome Estou Pronto. Ele se encaixa bastante na lição de hoje e ele diz assim: nem sempre será para o lugar que eu quiser que o Mestre me vai enviar. E é tão grande a seara já pronta a colher, na qual eu irei trabalhar. E se por caminhos que nunca segui, a tua chamada eu ouvir, feliz, certo, irei, dirigido por ti, a tua vontade cumprirei. Eu quero fazer o que queres, Senhor, por ti sustentado serei. Eu quero dizer o que queres, Senhor, e assim meu dever cumprir. Há tantas palavras de amor e perdão que aos outros eu posso levar, porque nos caminhos dos vícios estão perdidos que devo buscar. Senhor, se com tua presença real tu fores para fortalecer, darei a mensagem de servo leal com zelo, fervor e prazer. Eu quero encontrar um obscuro lugar na tua seara, Senhor. Enquanto viver, eu irei trabalhar com fé e coragem e amor. De ti meu sustento bem sei que virá, e nada preciso temer. A tua vontade, sim, minha será. Um servo fiel quero ser. Um hino interessante que se encaixa bem no que nós temos ensinado aqui. O desejo daquele que quer discipular, de fazer a vontade de Deus, aprender com Ele e ensinar as pessoas. O desejo de ser enviado para pregar o Evangelho, o desejo de ser luz neste mundo de trevas. Esse deve ser o nosso desejo, esse deve ser o nosso anelo em nosso coração. Os princípios que perfilam o caráter do discipulador são santidade e fidelidade, que geram o compromisso. Então, quais são? Eu quero trazer aqui alguns princípios, que estão presentes no discipulador, naquele que gera discípulos. Primeiro, santidade. 1 Tessalonicenses 3:13. Para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Então, primeiro, santidade. Segundo lugar, o discípulo deve ser fiel, portanto, fidelidade. Provérbios 25:13. Como o frescor da neve no tempo da ceifa, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Então, primeiro, santidade. Segundo, fidelidade. A palavra fidelidade na Bíblia deriva do termo fiel, que no hebraico é emuná, e significa firmeza, estabilidade, lealdade, consciência, constância, segurança, aquilo que é permanente, duradouro e constante. Ou seja, nós precisamos ser constantes em Cristo Jesus, nos ensinamentos bíblicos. Nós devemos perseguir a vontade de Deus e ser constantes, ser fiéis, leais, termos segurança naquilo que nós temos pregado e ensinado. Então, nós temos santidade, fidelidade, em terceiro lugar, compromisso / seriedade. Compromisso e seriedade. Atos 26, 19 e 20 diz o seguinte: pelo que ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Em quarto lugar, integridade. E o que é integridade? É uma característica daquilo que é
inteiro, que não sofreu qualquer diminuição, é plenitude, é inteireza. É uma pessoa pura, honesta, imparcial, que atua de forma justa e honra os seus compromissos com moralidade. Então, ser íntegro é seguir o Evangelho e cumprir aquilo que nós aprendemos. É cumprir a chamada de Cristo. É cumprir com ousadia a propagação do Evangelho. E é sermos, em nosso caráter e em nossas mentes, aquilo que nós ensinamos. É sermos, em nosso caráter e em nossa mente, aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, exige de nós. E por último, obediência às Escrituras. Então, para terminar, eu gostaria de repassar aqui esses princípios: santidade, fidelidade, compromisso e seriedade, integridade e obediência às Escrituras. Então, que essa lição possa moldar os nossos corações e que nós possamos buscar uma vida de leitura da palavra de Deus, uma vida de oração, uma vida de discipulado, nos dedicando a ensinar outras pessoas a palavra de Deus, e uma vida íntegra diante do nosso Deus, uma vida que guarde correspondência entre aquilo que a palavra de Deus ensina, aquilo que nós falamos e aquilo que nós praticamos. E hoje, no final dessa lição, eu quero trazer um desafio aos irmãos. Nós estamos falando de discipulado, aprendendo a respeito disso. Na última lição nós falamos sobre o que era o discipulado, procuramos entender o que era o discipulado. Hoje nós já estamos vendo alguns exemplos práticos do discipulado através da vida de Jesus, né, que é andar com as pessoas, investir em vidas, né, vislumbrar o futuro dessas pessoas. E o desafio que eu gostaria de trazer é que o irmão coloque em seu coração 3 pessoas para serem discipuladas por você. O desafio é esse. 3 pessoas que você vai estar orando por elas. Eu gostaria de sugerir, né, cada um faz conforme entenda ser melhor, mas eu gostaria de sugerir que você anote o nome dessas pessoas num papelzinho na sua Bíblia, e sempre que você for ler a Bíblia, a palavra de Deus, você coloque essas pessoas nas suas orações. Você vai investir para essas. E como que você vai discipular essas pessoas? Bom, entendendo o que é discipulado, você vai começar orando por elas, pedindo que o Espírito Santo de Deus incomode o coração delas. Você vai pedir a Deus oportunidades para que você possa falar do amor de Deus para essas pessoas. Então você vai investir oração, né, na vida dessas 3 pessoas, você vai investir tempo andando com essas pessoas e você vai investir diálogo com essas pessoas. E qual é o objetivo? Investir nessas 3 pessoas para que até o final dessa revista que nós estamos estudando sobre discipulado, elas tenham vindo para Cristo. E pode ser que nós cheguemos ao final da revista e essas pessoas ainda não tenham aceitado a Cristo. Então o discipulado, a pregação do Evangelho vai continuar com essas pessoas até que elas se rendam ao amor de Cristo, né? Até que elas se rendam ao amor do nosso Deus. Então o desafio é este, que os irmãos escolham 3 pessoas nas quais os irmãos vão investir oração, tempo para andar juntos e vão investir com elas, de uma maneira geral, no discipulado. Que Deus abençoe as nossas vidas, nos dê discernimento e nos ajude a crescer no conhecimento da sua palavra. Que Deus nos abençoe e até a próxima lição, se Deus quiser.